Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 10 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui pela Rádio Número 1 da região. Começando mais uma semana e, claro, você sempre muito bem informado aqui na 103,7. Agora 6h35. Você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Enchentes no Rio Grande do Sul, total de mortos sobe para 173 e de desaparecidos cai para 38. Aposta de Ponte Grossa fatura sozinha 114 milhões de reais da Mega Sena. Brasil sai na frente, sofre empate, mas garante vitória nos acréscimos contra o México. Mozarlândia, vereadores acusados de desvios enfrentam impeachment e estão na mira do Ministério Público. Goiás aumenta tempo de contratação de empréstimos consignados. Pantanal, incêndios disparam mais de 1000% e Bacia do Rio Paraguai tem seca recorde. Quadrilha de Goiás que enviava brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos agiam com apoio de agências de turismo. MEC suspende criação de cursos à distância até 2025 e fixa prazo para criar novas regras. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de segunda-feira, uma excelente semana para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Olha, o número de mortos nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio subiu para 173, conforme boletim divulgado neste domingo pela Defesa Civil. No informe anterior, divulgado no dia 4 de junho, eram 172 vítimas. A vítima contabilizada no domingo morreu em Roca Salles e ainda não foi identificada pela perícia. As cidades com mais ocorrências de morte são Canoas, com 31 óbitos, Roca Salles com 13 e Cruzeiro do Sul com 12. O total de desaparecidos teve uma redução de 44 para 38. Mais de 800 pessoas ficaram feridas durante as enchentes. A chuva forte no estado começou no dia 27 de abril em Santa Cruz do Sul e se estendeu por mais de 470 cidades. O resultado da Mega Sena, com prêmio de 114.104.458 reais, foi divulgado neste sábado em São Paulo. E uma aposta de Ponta Grossa, no Paraná, faturou sozinha o prêmio. A aposta vencedora foi um bolão com 10 cotas feito na lotérica Princesa dos Campos 2 e a quantidade de números apostados foi de 9. Os números sorteados foram 21, 27, 35, 48, 59 e 60. 137 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 49.467. Os 7.811 apostadores com 4 dezenas vão receber R$ 1.239,46 cada. E a proposta de emenda constitucional, que ficou conhecida como PEC das Praias, deve ser paralisada no Senado Federal pelos próximos meses, depois da repercussão negativa e do debate polarizado sobre o tema. A avaliação de líderes partidários é que a proposta precisa ser mais amadurecida e debatida. A possibilidade de fazer uma sessão de debates no plenário sobre o tema tem sido avaliada a fim de esclarecer pontos que causam discussão nas redes sociais. Um requerimento de autoria do senador Jorge Cajuru solicitando a sessão ainda sem data definida foi aprovado na última semana. O assunto tomou as redes sociais depois de uma audiência pública na Casa Alta a respeito da PEC. Essa PEC de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordi do Cidadania do Pará, se promulgada, revogaria o trecho da Constituição e autorizaria a transferência de territórios da Marinha de forma gratuita para habitações de interesse social e para estados e municípios. O planeta Terra chega a 12 meses consecutivos com recordes de calor. René Almeida é quem traz esses dados.
Foi o 12º mês consecutivo com recordes de calor na temperatura média do planeta Terra. A constatação é de cientistas do Observatório Europeu Copérnicos. Desde junho de 2023, cada mês vem quebrando seu próprio recorde de temperatura. A média global nos últimos 12 meses é a mais alta já registrada, 0,75 graus Celsius, acima da média de 1991 a 2020 e 1,63 graus acima da média pré-industrial de 1850 a 1900. O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, afirma que os dados indicam que já estamos num estágio profundo da crise climática. Nós estamos agora com inundação na Alemanha. Paquistão teve em 2024 também inundações, mais em 2022 um terço do país ficou embaixo da água. A gente tem a China, Pequim recentemente também teve enchentes que arrasaram ali partes, cidades inteiras, parte da população, muito parecido com o que a gente viu no Rio Grande do Sul. Recorde de calor em quase todas as partes do mundo, de forma muito acelerada. No Japão a gente está vendo isso. Aliás, do Japão aos Estados Unidos. Secas históricas também está acontecendo, como na África. Na Amazônia, no ano passado, também a gente teve uma seca histórica. Os rios secaram. A gente teve incêndios florestais recordes no Canadá. Na última semana, a Organização Meteorológica Mundial também anunciou que existe uma chance de 80% de que, pelo menos em um dos próximos 5 anos, a temperatura média global anual ultrapasse temporariamente 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o chamado limite seguro das mudanças climáticas. Para a Astrini, o cenário prejudica mais gravemente uma parcela da população. No final das contas, o que vai acontecer é exatamente isso. Esses impactos em diversas áreas, economia enfraquecida e a conta disso tudo, a conta do clima modificado extremo, caindo no colo da população mais pobre e sofrida. Se o quilo de arroz aumenta a R$5, isso não vai doer no bolso do diretor da multinacionais, mas vai doer no bolso do assalariado. O aumento da temperatura, ela traz na prática um sofrimento extra a países e populações mais pobres. Após o anúncio da OMM, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas de combustíveis fósseis para financiar a luta contra o aquecimento global. O secretário executivo do Observatório do Clima aprova a medida. Os países mais ricos, inclusive, não são só empresas, eles precisam contribuir pelo exemplo, eles precisam fazer mais, precisam fazer primeiro, precisam ter mais ambição nas ações, nos seus planos e também contribuir de forma financeira, depositando dinheiros em fundos, por exemplo, globais, para ajudar países em desenvolvimento a reduzir suas emissões. Tem muitos países que poderiam fazer muito mais, mas não tem recurso para colocar em prática suas reduções de emissão. A gente precisa taxar os bilionários ao redor do mundo, taxar as grandes empresas, empresas petrolíferas. Quem ganhou e enriqueceu com a destruição do planeta vai precisar agora acertar suas contas com todo esse cenário, vai precisar pagar a conta. Guterres defendeu a necessidade de uma redução drástica nas emissões globais de carbono em 9% anualmente até 2030 para manter a meta de 1,5 graus Celsius. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. A Câmara Municipal de Mozarlândia aprovou a abertura de um processo de impeachment contra os vereadores Wagner Batista Farias e Luiz Fernando Alves da Silva, que era presidente do Legislativo e está afastado do cargo. Ambos são suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos. A votação ocorreu na última sexta-feira. Os parlamentares terão 10 dias para elaborarem as suas defesas. As informações são do portal G1. O Ministério Público de Goiás acompanha os trabalhos de uma comissão especial de inquérito elaborada pelos próprios parlamentares para apurar as irregularidades e também conduz uma investigação paralela sobre o suposto desvio. Os resultados da comissão serão integrados à investigação do MP. Além do processo de impeachment, Wagner Batista também está sendo investigado pela Polícia Civil por constrangimento ilegal, calúnia, injúria e ameaça após o incidente em que ele foi filmado empurrando e trancando um servidor público da Câmara em uma sala. A Câmara Municipal da cidade se comprometeu a investigar o caso com imparcialidade, garantindo o direito à ampla defesa dos acusados.
O presidente interino da Câmara, José Lúcio Rocha, afirmou que o papel da casa é fiscalizar e garantir que a justiça seja feita. E o governo de Goiás atualizou a lei de número 22.709 para estabelecer um prazo maior para servidores públicos estaduais quitarem empréstimos consignados contratados. O prazo aumentou de 96 para 144 meses. Segundo a Secretaria de Administração, são mais de 17 mil servidores com margem consignável comprometida em mais de 100%. E outros 21 mil que estão utilizando entre 80% e 100% da margem consignável com algum empréstimo. Somadas as situações, são mais de 38 mil servidores sem acesso ao crédito consignado. Com a atualização, o governo passa a oferecer mais condições para que mais de 38 mil servidores, caso queiram, possam dilatar os contratos de consignados e ter acesso ao crédito em folha de pagamento, que é o mais barato disponível no mercado atualmente. A mudança confere mais segurança às consignatárias, que por sua vez ofertam taxas de juros mais baixas, proporcionando aos servidores acesso ao crédito sem nenhuma burocracia. Servidores civis e militares ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual podem contratar o empréstimo consignado. Além disso, podem contratar financiamentos, consórcios e arrendamento imobiliário. Segundo o superintendente central da gestão de pessoal Luiz Queiroz, essa alteração na lei abre novas oportunidades para os servidores públicos estaduais. E a semana terá uma chuva no norte e tempo seco no centro-sul do Brasil. Os detalhes dessa prognóstico é com Rafael Silva. O tempo seco deve predominar esta semana em boa parte do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Destaque para o centro-oeste, sudeste e sul, aponta o meteorologista do INMET, Glauco Freitas. Essa semana, o tempo não deve mudar muito no país, devido a uma grande massa de ar seco, provocada por um bloqueio atmosférico. Por isso, o tempo seco irá permanecer em grande parte das regiões, especialmente Mato Grosso, Goiânia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, onde essa massa de ar seco irá predominar ao longo da semana. O frio ainda vai continuar marcando presença em alguns pontos do país, principalmente à noite. Curitiba e Belo Horizonte, por exemplo, terão mínimas de 13 graus e máximas na casa dos 26 graus na segunda-feira. Nas demais regiões, principalmente no extremo norte do país, do Amazonas e do Pará, áreas de instabilidade irão se formar ao longo da semana, provocando chuvas em forma de pancada, principalmente no decorrer do dia. Já na toda a faixa litorânea do Nordeste, haverá condições de chuva devido à umidade que vem do mar. Por isso, essas regiões terão muita nebulosidade e condições de chuva ao longo da próxima semana. No Rio Grande do Sul, a possibilidade de chuva fraca no sudoeste do estado e na região metropolitana de Porto Alegre, que deve registrar mínima de 17 e máxima de 25 graus na segunda-feira. No Nordeste, todas as capitais terão mínimas acima dos 20 graus e máximas entre 28 e 31 graus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Esportes. 6:47. Carlos Alcaraz, atual número 3 do mundo, faturou neste domingo o inédito título de Roland Garros em sua primeira final no Saibro de Paris, ao vencer uma batalha épica contra o alemão Alexander Zverev por 3-2. Parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2 em 4 horas e 19 minutos. A conquista é a terceira do espanhol de 21 anos em torneios do Grand Slam, somando-se aos troféus do US Open em 2022 e de Wimbledon em 2023. A campanha no Aberto francês levará o espanhol à vice-liderança do ranking mundial, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic, que perdeu o posto de número 1 do mundo para o italiano Jannik Sinner ao abandonar o torneio por causa de uma lesão no joelho direito. O duelo entre Alcaraz e Zverev pelo título do segundo Grand Slam do ano confirmou uma anunciada passagem de guarda no tênis. A decisão foi a primeira do torneio sem Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic desde 2004. E o Brasil buscou uma vitória nos acréscimos no penúltimo amistoso antes da Copa América. Sob o comando de Dorival Júnior, a seleção brasileira
foi até Kyle Fade Stadium, no Texas, nos Estados Unidos, e venceu o México por 3-2 na noite do último sábado. Os gols do time canarinho foram marcados por Andreas Pereira, Martinelli e Endrick, enquanto Ian Couto, Contra e Martinez descontaram. Com muitas mudanças no time titular, o técnico Dorival Júnior aproveitou o primeiro amistoso da data FIFA para observar os atletas. Nomes como Savinho, Evanilson, Andreas Pereira, Ederson e entre outros ganharam minutagem para tentar deixar o comandante com dúvidas, visando a disputa da Copa América. A seleção brasileira volta aos gramados na próxima quarta-feira contra os Estados Unidos às 20 horas no Camp World Stadium em Orlando. Será o último amistoso antes da estreia da Copa América no dia 24 de junho contra a Costa Rica. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, convocou no último sábado, por meio de comunicado em seu site, as bolsas de mercadorias para que comprovem a capacidade técnica e financeira das empresas que arremataram as 263 mil toneladas de arroz importado em leilão realizado na quinta-feira pela própria companhia. Segundo nota da estatal, as empresas foram representadas pelas bolsas de mercadorias e, diante das dúvidas e repercussões a partir do resultado do leilão, o presidente da Conab, Edgar Preto, resolveu tomar a medida. Após o leilão, opositores ao governo, sobretudo a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, atualmente senadora pelo Partido Progressista por Mato Grosso do Sul, levantou suspeitas sobre a participação dessas empresas desconhecidas do mercado e que arremataram alguns lotes. Ainda na sexta-feira, diante da polêmica em torno do leilão, a Conab divulgou um esclarecimento em seu site, dizendo que o formato do leilão do arroz importado utiliza as bolsas de mercadorias como intermediárias. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E no decorrer do ano, o Pantanal atravessa 2 períodos, o do fogo e o da água. Neste ano, a temporada das chamas, que começaria em julho, chegou mais cedo e com força. Em Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, os focos de incêndio nos 6 primeiros meses de 2024 aumentaram 1.025%, se comparados ao mesmo período de 2023. Enquanto isso, o Rio Paraguai, que é a principal bacia do bioma, já registra seca recorde, está a mais de 2 metros abaixo da média. Em Mato Grosso do Sul, onde está 60% do Pantanal no Brasil, foram registrados 698 focos entre janeiro e junho de 2024. No ano passado, foram 62 no mesmo período. Em Mato Grosso, foram 495 focos de incêndio em 2024, contra 44 em 2023. Os dados são do programa BDQ Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e também revelam que em 2024 o Pantanal já tem o segundo maior índice de incêndios desde 2010, atrás apenas de 2020, quando o fogo consumiu cerca de 4 milhões de hectares, o equivalente a cerca de 26% do bioma. E o Ministério da Educação suspendeu a criação de novos cursos de graduação à distância, bem como a criação de novas vagas e polos EAD, ensino à distância, até o dia 10 de março de 2025. A medida foi divulgada por meio da Portaria 528, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira e assinada pelo ministro Camilo Santana. O MEC faz uma revisão do marco regulatório da educação à distância, o que irá prever novos referenciais de qualidade para a oferta de graduação remota. O prazo para esse trabalho é 31 de dezembro de 2024. Nos últimos anos, o EAD disparou no Brasil. São 4,3 milhões de alunos como alternativa de cursos mais baratos e com potencial de atender a uma população que precisa conciliar trabalho e estudo. Por outro lado, parte dessas graduações é alvo de questionamentos de especialistas diante da baixa qualidade, a estrutura precária para as classes remotas e de apoio ao aluno. Outra crítica é a oferta limitada de experiências práticas, o que prejudica a formação de novos profissionais. No mês passado, o MEC deu aval à nova regra que prevê pelo menos 50% de aulas presenciais para licenciaturas, ou seja, os cursos de formação de professores. Estado do Rio Grande do Sul perde 700 milhões de reais em maio e o governador Eduardo Leite diz que vai piorar. A matéria com Marcelo Vaz.
O governador do estado comentou nesta sexta-feira o retorno recebido após sua conversa com o presidente Lula a respeito do pedido da criação de um mecanismo para a compensação das perdas na arrecadação de impostos. Com o impacto profundo da enchente na economia do Rio Grande do Sul, houve uma expressiva queda na arrecadação do ICMS, imposto que é a principal receita do governo do estado para o pagamento de suas contas mais básicas, como, por exemplo, os salários dos servidores. Parte de todo o imposto arrecadado ainda é dividido com as prefeituras, que ficam com 25% desse total. Dessa forma, todos os municípios, mesmo os que não foram diretamente afetados pelas águas no Rio Grande do Sul, viram seus cofres serem diretamente impactados com queda na receita. Eduardo Leite revelou perdas milionárias no mês de maio e projetou um agravamento da situação para os meses seguintes. A conversa que eu tive com o presidente, ele demonstra compreensão desse tema, mas não adiantou solução ainda. Também o tema já é de conhecimento do ministro Fernando Haddad, é uma preocupação que é do governo do estado e dos municípios. O ministro Paulo Pimenta, conversando com ele, demonstra essa compreensão. Então eu tenho confiança de que teremos solução. O importante é que seja o quanto antes. Nós já perdemos mais de 700 milhões de reais de arrecadação do estado no mês de maio. O mês de junho será ainda pior, porque maio tem parte da arrecadação de abril. Então junho e julho serão meses muito ruins na arrecadação do estado. Leite revelou que durante sua ida a Brasília essa semana conversou com deputados e senadores para que também no Legislativo possa haver uma mobilização neste sentido. Então nós estamos apelando à União, o ente que pode socorrer é a União. Ela tem capacidade e ferramentas para lidar com quedas bruscas de arrecadação. O governo, o presidente Lula mostra essa compreensão, mas ainda não conseguiu dar esse passo, por isso que eu estou também buscando junto ao Congresso, falei com o presidente Pacheco, com o presidente Lira, com líderes das diversas bancadas para que o Congresso colabore nessa direção. E o que eu manifestei no Congresso é exatamente isso, olha, hoje é o Rio Grande do Sul, amanhã poderá ser qualquer outra unidade da federação, então é muito importante que a gente enderece a solução, inclusive já para ter esse seguro receita para frente em situações de calamidade que sejam reconhecidas pelo Congresso Nacional para outros entes que sejam afetados futuramente. A estimativa do governador gaúcho é que as perdas na arrecadação até o fim de 2024 representem algo em torno de 10 bilhões de reais. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. Quadrilha de Goiás que enviava brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos. Um homem e uma mulher foram presos nessa última quinta-feira, justamente suspeitos de enviarem brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos, e eles contavam com o apoio de agências de turismo para a ação, segundo informações da Polícia Federal. De acordo com o delegado Charles Lemes, várias empresas estão sendo investigadas por colaborarem com a quadrilha de Goiás, que com o crime movimentou cerca de 60 milhões de reais. O delegado mencionou ainda que não é possível determinar como essas agências de turismo atuavam, nem se os interessados em entrar nos Estados Unidos eram enganados ou se pagavam sabendo que se tratava de travessia ilegal. Lemes disse que os criminosos também utilizavam outras pessoas e empresas para lavar o dinheiro obtido dos imigrantes. As investigações apontam que entre 2018 e 2023 os investigados movimentaram a cifra de 59 milhões e meio de reais decorrente dos pagamentos dos migrantes pela atuação do grupo criminoso. Um homem foi preso após ameaçar, agredir e injuriar a própria companheira em Jataí, aqui na região sudoeste, na última sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, ele teria rasgado as roupas da mulher, quebrado itens da casa e ameaçada de morte. A vítima pulou de um carro em movimento para se livrar das agressões do companheiro. A mulher denunciou à polícia que o crime aconteceu na noite da quinta-feira, quando ela saiu com alguns amigos. O autor a encontrou em um bar e ordenou que ela entrasse num carro. Na sequência, agrediu fisicamente e ameaçou de morte enquanto dirigia pela rodovia no anel viário de Jataí. Durante o trajeto, o autor mostrou conversas no WhatsApp com um homem desconhecido, trocando fotos de armas de fogo e ameaçando a vítima. A mulher, visando fugir do autor, pulou do veículo em movimento e se feriu gravemente. A vítima conseguiu fugir para a casa de uma parente quando o homem saiu para trabalhar no dia seguinte. Logo depois, ela denunciou o caso na delegacia especializada de atendimento à mulher. Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os policiais civis realizaram a prisão em flagrante do autor. O estado realiza mais de 180 mil cirurgias eletivas em pouco mais de um ano. Detalhes com Leandra Matos.
A Secretaria de Estado da Saúde realizou no período de janeiro do ano passado a março deste ano 180.637 cirurgias eletivas pelo SUS no estado. Dados da Secretaria apontam que ocorreram 165.430 novas solicitações e que em maio último a fila chegou a 74.957, uma redução de 66,73% na lista de espera. Em julho, a Secretaria realizará um novo mutirão de cirurgias eletivas que irá beneficiar 870 pacientes no estado, com cirurgias gerais, vasculares e ginecológicas de média complexidade. Quando o Programa Nacional de Redução de Filas foi lançado pelo governo federal em 2023, o estado de Goiás firmou parceria com os hospitais privados e ampliou o programa para 40 municípios goianos. O sistema RegNet organizou uma fila unificada com os municípios, registrando o número de pacientes em espera. Ao todo, o governo federal destinou 20 milhões de reais para a realização dos procedimentos cirúrgicos pelo programa em Goiás. O governo do estado concedeu mais 20 milhões, direcionando todo o recurso para a realização das cirurgias nos municípios. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. Grêmio e Estudiantes empataram em 1-1 neste sábado em partida atrasada da quinta rodada da fase de grupo da Libertadores. No Couto Pereira, em Curitiba, os gols saíram no segundo tempo. O Grêmio abriu o placar com Cristaldo e Mauro Mendes empatou para os visitantes aos 37 minutos. O Grêmio já tinha garantido a classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Huachipato na última terça-feira, também em jogo atrasado. A equipe de Renato Gaúcho entrou em campo neste sábado para determinar a classificação final do grupo C. Com o empate, o Grêmio chegou a 10 pontos, igualando ao The Strongest, líder do grupo, mas não conseguiu ultrapassar a equipe boliviana. Isso porque, no critério de desempate, o The Strongest tem 8 gols marcados contra 7 do Grêmio. Com isso, o Imortal terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo e vai enfrentar o Fluminense nas oitavas. Já o The Strongest vai ter o Peñarol do Uruguai pela frente na próxima fase. E nos pênaltis, o Fortaleza superou o CRB e conquistou o terceiro título da Copa do Nordeste. No tempo normal, o CRB fez o que era bastante difícil, marcou 2 gols no segundo tempo com João Neto. Em nenhum momento os donos da casa desistiram do título, sendo apoiados pela torcida no Rei Pelé neste domingo. O Fortaleza havia vencido em casa por 2-0 na primeira decisão e não perdeu pênalti. Anselmo Ramon desperdiçou. Anselmo Ramon chutou para cima do travessão. Lutero marcou para o Fortaleza, GG marcou para o CRB. Pedro Rocha fez para o Fortaleza, João Neto marcou para o CRB. João José Wellison também fez e Hereda balançou as redes. Hércules converteu, Matheus Ribeiro anotou e Pikachu deu o título ao Fortaleza. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. Os pecuaristas brasileiros estão prontos para aumentar o volume de gado em terminação confinada em 2,5% em 2024, totalizando 7,379 milhões de bovinos. Essa tendência, destacada pelo censo de confinamento da empresa de nutrição animal DSM Firmenich, reflete as intenções de confinamento do Brasil com os envios de gado para terminação intensiva já iniciados no mês passado. Walter Patrizzi, gerente técnico de confinamento para a América Latina da empresa, enfatizou que a redução nos preços do milho e do farelo de soja, insumos essenciais na ração animal, é um fator crucial que tem incentivado os pecuaristas a adotarem confinamento. Além disso, as condições das pastagens que perdem vigor com o clima mais frio e seco também têm contribuído para essa decisão. João Luiz Ribeiro Pacheco, especialista de dados, relatou um aumento no número de fêmeas enviadas para confinamento desde 2022. Utilizando a ferramenta de inteligência FarmTel, Pacheco destacou que o índice de fêmeas confinadas cresceu 6% em 2021 para 16% no ano passado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. Em 5 meses, 74.239 denúncias foram feitas por violência contra idosos no Brasil, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que consideram o período entre janeiro e maio desse ano. O índice, que representa uma média de 494 casos por dia,
ocupa o segundo lugar no ranking das denúncias, ficando atrás apenas da violência contra crianças e adolescentes. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideram a lista. O levantamento inclui ainda o cenário nacional das denúncias feitas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que registrou 275 mil casos entre 1º de janeiro e 3 de junho. As principais violações são relacionadas à integridade da vítima, direitos sociais, liberdade e igualdade. Das denúncias realizadas nos 5 primeiros meses deste ano, a violência contra idosos representa 23,45% do total. O número aponta um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 53.423 queixas foram feitas. E mesmo com presentes mais caros, vendas para o Dia dos Namorados devem crescer e passar de 2,5 bilhões de reais. Os detalhes com Humberto Ferretti. Vendas para o Dia dos Namorados devem movimentar quase 2 bilhões e 600 milhões de reais no país. A projeção foi feita pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, e indica alta de 5,6% na comparação com 2023. Entre os motivos apontados pela entidade estão a redução dos juros, que facilita a vida de quem quer fazer uma compra parcelada, e a melhora do mercado de trabalho. O resultado só não será melhor por conta dos problemas causados pela chuva no Rio Grande do Sul. Na contramão do país, o estado deve registrar uma queda de 33% nas vendas do Dia dos Namorados, na comparação com 2023. O setor de roupas e calçados deve ser o mais beneficiado pela data, com uma projeção de faturamento no país de quase 1 bilhão e 100 milhões de reais, ou seja, 42% do total. Em segundo lugar, aparecem as lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Balanço da CNC indica ainda que os principais presentes estão, em média, 3% mais caros que no ano passado. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, inscrições no Enem 2024 são prorrogadas até 14 de junho. Você confere também espaço para as notícias locais com J. Pereira. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM. Olha a urgência do projeto que equipara o aborto ao homicídio e a urgência da proposta que proíbe a delação premiada de pessoas presas devem entrar na pauta da Câmara dos Deputados desta semana. Anistia para dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul também pode entrar na pauta. Já os projetos que regulamentam os cigarros eletrônicos e o que autoriza os jogos de azar no Brasil, como bingos, cassinos e jogo do bicho, podem ser votados nas comissões do Senado Federal. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode incluir na Constituição a criminalização do porte ou posse de drogas. O parecer dessa proposta foi lido na última terça-feira e o tema conta com amplo apoio dos parlamentares. Como a Câmara suspendeu a última sessão do plenário após a deputada federal Luísa Erundina passar mal, a expectativa é que os deputados retomem os projetos não analisados. Entre os projetos está o que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, que prevê a criação de uma lista com o nome de todas as pessoas já condenadas por violência contra a mulher, com sentença transitada em julgado, ou seja, quando não haja mais possibilidade de recursos contra a decisão. As inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio foram prorrogadas até o dia 14 de junho, é o que anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais. Inicialmente, terminariam nesta sexta-feira. O prazo já havia sido flexibilizado para os candidatos do Rio Grande do Sul em razão do desastre climático que atingiu o estado, mas agora foi ampliado para todo o Brasil. Para se inscrever, os estudantes devem acessar a página do participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 poderá ser paga até o dia 12 de junho pelos estudantes não isentos. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança ou por boleto, emitido na página do participante, onde também consta o QR Code. Os moradores do Rio Grande do Sul têm isenção desse valor. Os concluintes do ensino médio em escola pública também não pagam a taxa de inscrição.
O Ministério da Educação divulgou um balanço, segundo o qual cerca de 100% dos concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos no Enem, em estados como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 7h34, 1 em cada 6 pessoas sofre abstinência ao parar com antidepressivos, é o que mostra uma pesquisa. Vamos saber então dos detalhes dessa pesquisa com a Fabíola Altran. Estudo revela os riscos de parar de tomar antidepressivo por conta própria. As chances de apresentar sinais de abstinência são de 15%. Significa que 1 em cada 6 a 7 pessoas pode sofrer os efeitos da falta do medicamento. Entre os sintomas estão tontura, dor de cabeça, náusea, insônia e irritabilidade. O estudo foi publicado na revista especializada The Lancet. Por outro lado, a pesquisa descobriu que os efeitos descritos como graves por quem descontinuou o tratamento foram sentidos apenas por 3% dos pacientes que decidiram suspender o antidepressivo. Os autores do estudo disseram que o trabalho confirma que vários pacientes que abandonam esse tipo de medicamento apresentam sintomas de abstinência. Os especialistas afirmam que esses efeitos não se devem ao fato de os antidepressivos serem viciantes e orientam que quem pretende parar com o uso de antidepressivos seja acompanhado pelo médico. O estudo analisou dados de mais de 21 mil pacientes. Da Rádio 2, Fabíola Altran.